Olá, irmãos, bem-vindos a mais um Pão Semanal. Deus abençoe a cada irmão que tem nos assistido aí. Já agradecemos, de antemão aqueles que têm compartilhado esse vídeo, mandado para aquele amigo e tem nos ajudado, tá? Parece que às vezes é um trabalho bem simples, compartilhar ou mandar um vídeo, para um amigo, que está precisando de uma palavra. E já desde então agradecemos aí pela sua ajuda, por compartilhar esse vídeo, por mandar o like aí, e fazer o seu comentário aí, se você quiser uma oração, seja o que for, tá bom? Você pode mandar aqui nos comentários, estamos muito agradecidos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Gostaria de ler hoje aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Bom, sabemos já que estamos vivendo, nos finais dos tempos. A televisão passa alguma notícia ruim, um terremoto, um maremoto, um furacão em algum lugar, as pessoas já começam a alarmar, falando que é o apocalipse, que é o fim do mundo. E muitas pessoas desconhecem a palavra, e às vezes já saem com medo, do que vai acontecer, e muitos nem se preparam para o que vai acontecer quando ele vier. Então, estamos aqui, nesse Pão Semanal para trazer mais uma palavra aí para vocês, para todos aqueles, que têm almejado um pouco mais de Deus. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O livro de Colossenses, ele foi escrito por Paulo, é uma carta, escrita ao povo de Colossenses, os colossos. E esses irmãos de Colossos, eles tinham lá um pastor chamado Epáfras. E esse Epáfras, ele era um ministro lá. Paulo estava preso. Paulo, quando preso, ele ouviu falar daqueles irmãos de Colossos e ficou maravilhado, com a fé deles, aqueles irmãos que criam que Jesus Cristo tinha morrido por nós, por nossos pecados, tinha ressuscitado dos mortos. E aqueles irmãos tinham crido, em Jesus Cristo, o que era muito difícil já naquela época. Então Paulo ficou muito maravilhado por saber, ele estava dentro da prisão, e quando Epáfras chegou e falou para ele, contou todos aqueles testemunhos daqueles irmãos, e ali tinha muitos deuses, pessoas crendo em tantas coisas que tinha naquela época. Aqueles irmãos criam em Jesus Cristo como seu Salvador. Então Paulo, imediatamente quando ouviu falar deles, escreveu a carta aos Colossenses, elogiando eles e dando algumas recomendações para eles. E essas recomendações ele ensina aqui, se vocês depois puderem ler esse livro de Colossenses, que é uma carta muito boa. Ele começa a descrever como o pai deve cuidar do filho, como a esposa tem que cuidar do marido, como o marido tem que cuidar das esposas, como os patrões têm que cuidar dos empregados e como os empregados têm que tratar os seus patrões. Então, tudo isso está aqui nessa simples carta, de Colossenses. E também, Paulo, ao falar aos Colossenses, ele dá uma pequena orientação para aqueles irmãos ali. Ele fala assim: eu gostaria que essa carta também fosse lida pelos irmãos de Laodiceia, os laodicenses, que somos nós, que estamos vivendo nessa última era da igreja. E esses irmãos de Colossenses, eles estavam vivendo num período muito difícil, tal qual hoje estamos vivendo. Então Paulo ele começa a descrever o que ele
queria que aqueles irmãos ali soubessem referente às Escrituras. E uma dessas coisas ele falou para que nós buscássemos amar uns aos outros. Ou seja, que nós tivéssemos o amor fraternal um para com os outros. E nesses últimos tempos, irmãos, na era de Laodiceia, a gente acabou de ler aqui, em Mateus capítulo 24, 12, que diz que o amor de muitos esfriaria. Por isso que nos últimos tempos, tantos pastores, homens de Deus, ministros, têm pregado sobre o amor fraternal, sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Exatamente por esse motivo, porque o amor de muitas pessoas está se esfriando. Nosso pastor tem falado muitas vezes, sobre testemunhos de pessoas que têm assassinado, pessoas que entram dentro de escolas e matam pessoas inocentes. Então a gente vê que o amor de muitos estão se esfriando, de pai com filho, de filho com pai, de mãe e assim por diante. Então nesses últimos tempos, a parte mais importante da Escritura é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você se ama, você faz de tudo para que você esteja bem. Então, se você tem Deus dentro de você, então ame ao seu próximo, ame ao seu irmão. A Bíblia diz que se você diz que você ama a Deus e aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Porque quem pode amar a Deus a quem não viu e aborrecer o seu irmão? Isso diz a Bíblia no livro de São João, 1 São João, capítulo 4 ou 3, 10 e ali por diante. Então, se você, irmão, tem a sua Bíblia aí, depois você pode pegar ela, dê uma lida, examine as suas Escrituras, sua palavra, e busque mais de Deus. Procure mais do Espírito Santo. Nesses últimos tempos, é tempo final, é reta final. Vamos nos preparar para o grande dia do Senhor. O arrebatamento. Poucos têm falado sobre o arrebatamento. Então convido a vocês, mais uma vez. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus possa encher a cada um com o seu Espírito Santo. E convido a amar ao seu próximo. Deus abençoe a cada um. Entre em contato conosco. Pode botar a sua mensagem aí. E assim que pudermos, entraremos em contato com os irmãos. Compartilhe esse vídeo e Deus te abençoe.